E aí ele falou o seguinte, ó, Benjamin, eu preciso que tu toque esse novo negócio. Teu irmão Ricardo vai ficar na Vicunha e tu vai tocar a CSN. E esse era o business. Só que ele não era presidente do conselho ainda. Aí em 95 ele se torna presidente do conselho. Em 96 ele dá mais uma tacada importante, pensando na próxima. Tá. Em 96 eles entram no consórcio que compra a Light. O Ginés já tinha um relacionamento com os fundos de pensão e tal. E aí, em 97 vem a grande tacada que pegou todo mundo de surpresa. Sim. Simplesmente superou o Dr. Antônio Hermílio de Moraes no leilão da Vale. Bem, amigos do Curioso, sejam muito bem-vindos a mais um Conversas do Curioso! Palmas. Bravo. E aí, Matheus, como é que tu tá, meu irmão? Como diriam os jovens dos anos 2000, tô susto. Tô sussa. Perfeito. E você, nossa enciclopédia, né? Agora, toda semana vem um novo adjetivo para o nosso amigo. Essa foi a da semana. Obrigado. Que honra. Tô muito bem. Adoro essa história de hoje. Que bom, meu amigo Greco. Tô empolgado. Que bom, eu sou o Augusto. Que é bom. E juntos vamos hoje contar 11h36. a trajetória de duas famílias, a gente poderia colocar assim, que se confundem com a história do Brasil, que são as famílias Steinbrück e os... Na mesma pegada dos episódios anteriores, né? Pois é. Só que dessa vez são industriais, né? Depois de uma linha de 2 episódios falando sobre banqueiros, Sim. Que a gente gosta muito. que a gente gosta bastante. Mas tem coisas em comum com o último episódio também, privatizações, diversificação. Eu acho que vamos falar de grandes industriais, né? Acho que são pessoas aí que marcaram a história do Brasil, né? E ainda marcam. Tem todo um negócio por trás aí. E, pessoal, não sei se vai pegar aqui na câmera, ó. Tá vendo isso aqui? Para quem tá nos escutando, estou apontando uma calça jeans. Muito provavelmente, se você está usando uma calça jeans aí, você está usando o produto desses caras, né? Sim. Que dentro dela tá ali. Greco, fale o porquê. Por que essa história te chamou a atenção, né, ao longo desses anos? Por que a gente vai contar a história dessas famílias? E, enfim, quais são os bullet points para a nossa querida audiência picar no episódio Primeiro durante também, 1 hora? Quem são as famílias, né? Que a gente... A família Steinbrück e a família Rabinovich, né? Que são mais conhecidos pela CSN, mas antes da CSN eles já eram donos de um grupo enorme chamado Grupo Vicunha, né? Vicunha Têxtil. Só que nos últimos anos os holofotes ficaram todos pro Benjamin Steinbrück, Perfeito. que é o cara que chefia hoje os negócios da família, presidente, o CEO e o presidente do conselho da CSN, né? Siderúrgica gigantesca. Mas a gente vai falar sobre ele, que tem uma história muito boa também, muitos rolos, muitas polêmicas, um estilo de gestão bem diferente, único. A gente quer colocar um pouco de luz também na família, né, dele, no grupo Vicunha, como eram os negócios antes do Benjamin assumir. Legal. Que a história é muito boa, tá? O grupo Vicunha é a maior fabricante, a maior empresa têxtil do Brasil. É o maior fabricante de índigo, que é o tecido para fazer calça jeans. É o maior da América Latina e o terceiro maior do mundo. Terceira maior do mundo. Maior do mundo. Então, é por isso que o Augusto falou, provavelmente o teu jeans, o tecido é da E não Vicunha. é de agora, né? De bastante tempo. Que é líder. Eles fornecem para Renner, para uma série de empresas. C&A, Riachuelo, Ou seja, Diesel. se tu não tá usando, tu já usou algo. Com certeza. Legal. Até Mas porque terceira maior do mundo, cara. Porra! é um negócio gigantesco, eles foram pioneiros em muitas coisas. E é legal também essa questão da união das famílias, né? Que desde os anos 40 fazem negócios juntos.
E aí esse vai ser um caso também de como que a diversificação acabou ajudando a empresa e não atrapalhando, né? E aí tem a parte ali das privatizações também, tem as batalhas do Benjamin contra Vale, Previ, Bradesco. Então a história tem um tempero. Mas interessante, né? Então tu tá dizendo que o Benjamin Steinbrück, né, que é hoje muito conhecido, né, principalmente por causa da CSN, ele é uma parte dessa história, mas existe toda uma história anterior a isso. Ele vamos dizer assim, ele é herdeiro, né? Tá. Ele assumiu, porque quem criou foi o pai dele, o Jacques Sabinovich. Aham. E aí em 95 ele assume de presidente da CSN. Até então eles não eram muito conhecidos no meio empresarial, Entendi. né? E aí, imagina, em 93 eles compram uma parte da CSN, em 95 ele assume, em 97 eles compram a Vale. Sim. Então, do nada, o cara sai de um desconhecido para um cara mega poderoso. Aham. E ele à frente, né, de toda a articulação. E ele à frente, né? Então, Sim. isso, a história dele é muito boa, assim. Uhum. Perfeito. E nessa época chegou até a assustar, né, outros empreendedores aí brasileiros poderosíssimos, né? Quem é que são esses caras, né? Exato. Imagina, porque eles eram os azarões, né? Aham. Então, assim, imagina, o cara no leilão da Vale, ele derrotou o Antônio Hermílio de Moraes. Exato. Essa história a gente conta o outro lado dela, né, no documentário que a gente fez do Dr. Antônio Hermílio. Mas hoje a gente vai também elucidar esse outro lado, né? Que esses caras que tiveram, entre aspas, uma ascensão meteórica, mas a história era de décadas anteriores, né? Sim. Exato, eles já eram muito grandes no setor têxtil. Eles são a empresa mais importante do setor têxtil brasileiro, assim, daria pra dizer. Óbvio que tem outros, né? Teve a Santista Têxtil, própria Renner teve um impacto, né, muito grande. Mas eles conseguiram, eles foram muito pioneiros em vários aspectos, assim, né? Então eles foram, em termos de fios, de fibras, sempre eram os pioneiros, aí foram os primeiros aí para o Nordeste, colocar fábrica no Ceará. Com incentivo fiscal, né? Incentivo fiscal, né? Então... Eles também eram bem verticalizados. Bem verticalizados. Produziam do fio até o tecido, né? E esse é um setor muito difícil. Pode ver que já teve vários gigantes nesse setor têxtil. Matarazzo. E vários, e muitos ficaram pelo caminho. E eles estão aí até hoje, só que a Vicunha hoje fatura 2,4 bi. Que já é Tá bom, né? Tá bom, né? Só que como a CSN fatura 50 bi, acaba ofuscando. Eu não se lembram mais tanto da Vicunha, né? Até porque é um business, né? B2B. Aham, sim. Então, o pessoal não conhece tanto, mas ainda é um negócio que tem unidade fabril no Nordeste, tem várias no Brasil, tem na Argentina, tem no Equador. É um negócio gigantesco. Pô, legal. Então, eles começaram com essa empresa, Vicunha. É. E aí compraram a CSN e hoje a CSN é muito maior. Então, por isso que a diversificação fez tanto sentido para eles. Né? Mas antes disso, eles, na linha do tempo, né? Eles começaram já... O pai do Jacques Rabinovich era um cara que veio da Rússia e era muito empreendedor. E tinha fábrica de guarda-chuva e tecelagem, um monte de coisa. Então ali ele já... o Jacques Rabinovich, que depois assume, já pega esse background do pai dele, né? E eles tinham uma relação familiar com a família Steinbrück. Isso. Né? O irmão do Sam era casado com a Alegria Steinbrück. E aí depois, pouco tempo depois, teve um acidente aéreo na Grécia, né? Que os dois acabam perdendo a vida. E aí depois daquilo as famílias ficaram muito unidas e começaram a fazer negócio juntos. E eles também, e no caso da família Steinbrück, o Mendel Steinbrück, que era o pai do Benjamin, do Ricardo, né? Ele junto com o irmão Eliezer, em determinado momento, por essa proximidade com os Rabinovich, e eles também mexiam com tecido e no setor têxtil, em 66 o Mendel sugere para o Jacques Rabinovich montar uma fábrica para fazer um tecido lá que estava vendendo muito. Porque o Jacques até então ele vendia só, era Fiação Campo Belo. Isso. Ele vendia só os fios.
Ah, entendi. E aí tinha um tecido lá, o Jacques até falou na entrevista, camisa volta ao mundo, uma coisa assim, que parecia uma seda, ele falou que era horrível, mas que tava vendendo muito. E Tendência da época. E ele comprava a matéria-prima pro Mendel, né, fazer, e aí que o Mendel sugere, cara, vamos fazer algo junto. Aí eles acham uma fábrica já pronta, e compram essa fábrica, né? E aí, isso anos 60. 60. É legal também porque já vi aquele paralelo que a gente fez nos episódios anteriores também, que o Jacques Sabinovich era um cara de industrial mesmo, de gestão de fábrica, e o Mendel era um cara comercial, de administrativo. Entendi. Então eles juntam também essas duas forças. O Jacques era formado em engenharia civil, mas ele vai nos anos 50 indo para os Estados Unidos se especializar no setor têxtil, visita as fábricas de lá, adquire experiência no como funcionava lá fora. Em Massachusetts, Lowell Institute. Fez uma faculdade só de fiação, né? De coisa têxtil. Pois é, eu tava lendo aqui, que loucura isso, cara. Engenharia têxtil. Porra. E ele era um cara tão pra frente que quando ele começa a trabalhar com o pai dele ainda na fiação Campo Grande, né? Campo Belo. Campo Belo, desculpa. Ele aumenta a produtividade, a produção em 40%. Então, como era um cara já de outro nível, sabe? Com pouca experiência, antes de ir para os Estados Unidos, ele já começa a ajustar o processo ali, entender como funciona e já dá resultado. Interessante. Ele aumenta a produção em quase 50%, 40%, 50%, e aí cria um novo problema, né? Aí o pai dele falou, agora tem que vender esse excesso de produção. Daí vai vender. E aí ele falou, tá aqui uma pastinha com o nome de todos os clientes, e tá aqui as amostras de tecido, vai bater na porta de cada um e vai vender. Aí ele não era o perfil dele, né? Mas ele foi vender. E aí, depois disso, ele passa um ano nos Estados Unidos, nos anos 50, acho que 50, 51, passa um ano estudando, e além de estudar, ele visitava muito as fábricas nos Estados Unidos, que já nessa época, quem estudou um pouco mais sobre o Buffett também sabe que ele falava muito do setor têxtil nos Estados Unidos. Já nessa época estava tendo uma migração das fábricas têxteis, estavam saindo da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e indo pro sul. Carolina do Sul, um monte desses estados, assim, por causa da mão de obra mais barata. Tá. E esses caras lá de cima que começaram a perder negócio, o Jacques Sabinovich falou, cara, eles estavam perdendo muito negócio, tinham dito que eles ficavam ociosos na fábrica, então eles recebiam todo mundo que queria ir lá visitar. Então ele ia lá para ver como é que funcionava os negócios. Uma abertura muito grande, né? Aí ele começava a ver, pô, isso aqui ainda não tem no Brasil. Então, quando ele volta e investe num novo maquinário na fiação Campo Belo, ele já pensou assim, cara, como é que é? A fibra artificial ainda não existe no Brasil. Sim. Mas vai existir. E aí, então, ele já compra o maquinário todo preparado para ter esse tipo de fibra. Né? Que a fibra natural é algodão e a sintética, né? Sintética é poliéster, essas coisas todas, polímero. Então, o playbook dele sempre foi ir para fora, ver o que está funcionando. Ele fez nos Estados Unidos, depois ele foi para a Europa também, anos mais tarde. Tudo ele fazia assim, a gente vai abrir uma fábrica nova. Ele saía, ia para a Itália, para a França, comprava maquinário. Basicamente isso, um playbook, né? Como muitos já fizeram também, né? Vê o que funciona lá e não tem no Brasil e faz essa arbitragem. Sim. Demora um tempo, né, para chegar aqui, sempre dá certo. Mas na verdade, ele, como tu disse, ele fez o que muitos fizeram, né? E para tu ver o tamanho rapidamente a produtividade e, enfim, o mercado se abriu para algo que está sendo feito lá. Ele era o cara engenheiro mesmo, muito técnico. Então ele foi implementando um monte de melhoria de processo, de produtividade. Que imagina, a gente está falando dos anos 50, anos 60, né? As empresas deviam operar. Sim. Aí o cara que é mais técnico, mais calculista, uma melhoria que ele faz aqui, outra ali, já tem um ganho de produtividade enorme, né? Em termos de eficiência e tudo. Né? E eu acho também, agora
estamos aqui supondo, né? Isso é uma conversa, A gente então a não- gente pode supor. Não entendo muito, mas o setor têxtil é um setor que precisa de muita mão de obra, né? Então, acho que a questão de processo, de como montar a linha, deve ser complexa. Então, acho que nesse jogo também deve ter bastante aprendizado, assim, melhor. Testa desse jeito, testa de outro. Então, Do que eu estudei já sobre esse setor, né? Os próprios teares, né? Então, teve uma época que eles eram extremamente manuais, né? E aí, pô, tu fazia alguma alteração, trazia uma máquina de fora, ficava mecânico e tal, cara, a produtividade já saltava. E aí, então, os ganhos acabavam sendo muito maiores, enfim. Mas também questões logísticas importam muito e tem uma série de questões, né? E aí, claro, pensando até antes dos anos 50, né? Essa era uma indústria que ela era bastante pulverizada, mas ela tinha grandes caras que faziam, como o próprio Matarazzo, né? Que tinha as fiações dele, né? Mas é isso, assim, ela dependia de muitas inovações, né? Então, quando o cara conseguia inovar, ele tinha um salto de produtividade. Outro movimento que eu vi muito nesse setor era a própria verticalização, né? De realmente ter tudo dentro de casa, né, para conseguir ter ganhos maiores, não ter problemas, por exemplo, realmente de produção, né? Então, tu tem a matéria-prima, tu já consegue colocar em produção, e aí, em alguns casos, os caras até já botavam para vender também, que foi assim que surgiu a Lojas Renner, né? Que o AJ Renner era isso, ele era um industrial, começou com tecelagem, e aí ele fazia as capas, né? E depois ele foi fazer os primeiros ternos deles, só que, tipo, não tinha quem vendesse os alfaiates, só existiam alfaiates que faziam um terno por semana, vamos dizer assim. E aí ele, não, preciso criar uma loja. E aí se criou essa empresinha aí até hoje, a maior empresa de varejo de moda do Brasil. Era uma característica, né, que a gente falou de verticalização, a vicunha também, né, fiação, tecelagem e tudo. E aí, em determinado momento, ali nos anos 50, eles, né, então tinha Campo Belo, tinha a Elizabeth, que era primeiro do Mendel e do Eliezer. E o Jacques com a Campo Belo. Tá. E aí eles se juntam em 66 e em 67 eles compram o Lanifício Varan, que era o maior da América do Sul, né? Fazia... já fazendo aquisições, né? Ele fala assim que foi... Um dia eles estavam num jantar e estavam os caras lá, dono do Varan, que estavam devendo muito dinheiro e queriam vender. Aí foram lá e compraram na confiança. Não fizeram due diligence nem nada. Ah, é? Iam comprar só umas máquinas, acabaram comprando a empresa inteira. E aí, isso em 67. 66, aí 7 eles mudam o nome pra Vicunha Têxtil. Isso aí. Que Vicunha é uma lã, né? Não sei. É de um bicho que tem no Chile. Quem já foi lá no Atacama Uma lhama, né? vai conseguir Alpaca. ver esse bicho. Eu não sabia, Vicunha. Vicunha. Bom, bota aí na tela, que eu vou querer ver. Essa aí eu não sabia. E aí esse lanifício vendia lã de Vicunha. E aí eles botaram esse nome de Vicunha Têxtil em 67. E aí eles fazem um movimento já cedo, né? Que em 72 eles já vão pro Nordeste. Tá. Muito antes, né? Isso aí me chamou a atenção. Porque na entrevista... 24 horas. Na entrevista do Jacques Rabinovich de 2007, ele falou, Mendel, a gente vai ter que dar o fora daqui quanto antes. É assim? Sim. Já vendo... Aqui aonde? Onde é que ele estava? Eu estava em São Paulo. São Paulo. Já vendo essa migração que teve nos Estados Unidos de um lugar com mão de obra mais barata, ele pensou nisso e também na questão dos benefícios fiscais. Entendeu? E também pela proximidade do algodão. Matéria-prima principal. Sim, logística também. Entendeu? Entendi. Então eram basicamente 3 fatores, mas ele falou, eu esperei sair lá a lei lá na Assembleia, porque eu não vou confiar só na palavra de político. Mas daí tu imagina a complexidade, né, de colocar uma fábrica em outro estado, né, e querendo ou não, eles não se mudaram para lá, eles continuaram em São Paulo e viajavam toda hora para lá e voltavam, mas tiveram que colocar uns encarregados lá e meio que administrar de longe, né? Era uma empresa do grupo, vamos dizer assim.
que era a Finobrasa. Isso aí, Finobrasa. Uhum. E E aí, ela funcionava 24 horas, É a primeira, foi a primeira. 7 dias por semana. Final 24 horas. É. Loucura, né? Deve ser muito complexo. Imagina montar tudo, né? Contratar todo mundo no lugar que você tá levando na fábrica. É um processo. e essa aí também, o Jacques falou, ó, eu fui pra Europa e comprei todo o maquinário importado dos italianos, dos alemães, o melhor que tinha. Ah, é? Aham. Cara, muito... Tu muito vê, tra- né? Eles fizeram realmente... Bom, provavelmente é o que ele viu lá nos anos 50, né? Nos Estados Unidos. Só que a diferença é que nos Estados Unidos era do norte pro sul, É, né? E aqui foi do sul pro norte. isso aí. E aí, cara, hoje em dia, segundo vários relatos que a gente já viu, ainda se tem dificuldade de mão de obra no Nordeste, né? Sim. Infelizmente, tal. Existem até hoje, por exemplo, muitas fábricas que vão lá e a dificuldade de mão de obra no ramo de indústria é de todos os lugares. Tá aumentando cada vez mais. Exatamente. Mas, por exemplo, tu vai para a região do ABC, pô, tem coisa desde os anos 50 que os caras estão lá, enfim. Então, se for É. botar uma fábrica de carro lá, em teoria, é mais fácil Mais em função da mão de obra, mas também é mais caro. É. Então, eles fizeram essa análise muito antes dos outros, né? É. Que foi, pô, lá é mais barato, a gente vai ter que qualificar, mas a gente vai estar perto do algodão, né? Então, basicamente, provavelmente pelo conhecimento que ele teve olhando as coisas lá fora, ele realmente aplicou a mesma coisa. E nessa época, tipo, já tinha começado essa migração dos anos 50, mas nessa época, anos 60, 70 e 80, é que a indústria têxtil lá da Nova Inglaterra realmente quebra, né? Uhum. Porque vai tudo pro sul. E aí depois nem o sul salva mais, vem tudo da China. China. Mas até no 86 que o Buffett joga a toalha e encerra a operação têxtil, porque ele não aguentava mais perder dinheiro. Mas aqui no Brasil, não. Então eles foram Demorou um pouco mais aqui, né? Sim. E aí eles foram e depois colocaram outras fábricas, né? Várias no Ceará, mais de uma, né? Uhum. Rio Grande do Norte também, depois Bahia. Sim. Então, assim, eu acho que entre os anos 70 até 90, era só eles e a Santista Têxtil, basicamente. Tá. Então ali eles ficaram muito gigantes. E a Santista também tinha gente muito grande por trás, né? Camargo Correia. Sim. Camargo Correia, depois a Santista faz a fusão com a São Paulo Alpargatas, né? Que faz Havaianas. Uhum. Mas isso já em 94, Depois. já tentando se salvar, né? Do problema que viria. Mas até aqui, ele tem no nosso resuminho, durante os anos 70 aos anos 80, o Grupo Vicunha se tornou o líder na produção de tecidos índigo. Que é o do jeans, né? Não sei o que é sim. índigo. É o tecido que é feito a calça jeans. Tá? E sarja. Sim. Se tu pesquisar índigo no Google, vai te jogar no corante azul. Mas é o mesmo nome do tecido. Ah, entendi. Tá. Por algum motivo, no Brasil se chama índigo, porque o nome disso é denim. Ah, Entendeu? legal. Tá. Que é algodão tingido com a cor índigo. É um corante. Ah, É que eu não sabia também. Agora eu E aí, pra facilitar, o pessoal só chama de índigo. Essa questão de tingimento é muito importante no setor têxtil. É uma coisa super importante. sim. Porque os processos são diferentes, daí alguns tipos de tingimento demoram mais para ser feito, então é complexo. Não é uma coisa tão simples que a gente pensa. Né? Acho que ainda mais no jeans, né? Acho que no jeans é ainda mais. E a Vicunha, ela controla toda a cadeia produtiva, só não faz a confecção. Uhum. Ela já até fez uma época, ela era representante daquela marca Lee. Ah, dali? Aham. LE. Isso. Uhum. Mas o próprio Jacques fala que confecção é um business difícil. Então ele prefere operar com... Ele é o fornecedor da indústria Entendi. de confecções, entendeu? Entendi. E querendo ou não, no Brasil, tipo, assim, a cadeia de valor é um monte de confecção, né? São as marcas, fazem, né? E meio que um oligopóliozinho, quase que um monopólio dos fornecedores, que é a Vicunha Têxtil, entendeu? E mesmo assim a Vicunha, eu tava vendo o balanço dela, ela tem margens apertadas, tá? E ano passado deu prejuízo. Mas assim,
no geral, é um business, assim, que não cresce muito. Eu vi de 2018 até agora. Sempre em torno de 2 bi, 2,5 de receita líquida Uhum. e lucro líquido de 100 a 200. E tu vê que lá, bem apertado. lá nos anos 80 já era um bi e meio, né? Chegou a faturar. É, Ou seja, não foi um salto tão Sim, grande. exato. É que no meio entrou um país pequeno aí, né? É. Mas eu achei interessante também que tá aqui com esses dois tecidos, né, o índigo e a sarja, eles passaram a atender muito ao mercado jovem do país, né? Sim. E é até interessante, né, porque algumas leituras que eu já fiz, esse público jovem, ele acabou sendo muito atacado a partir dos anos 70 mesmo, né, com novas marcas, né, tanto de jeans e, enfim, várias marcas têxteis que a própria Lee fez parte, mas teve a Coach, Hering, enfim. Sim. Então, também teve o crescimento desse mercado, né, que provavelmente impulsionou também o grupo Vicunha, né? Acho que E tinha a questão dos modismos também, né? Por exemplo, que nem ele falou, a camisa volta ao mundo era um modismo. Aí ele falou que nos anos 80, quando saiu aquele filme Embalos de Sábado à Noite, tinha um tipo de roupa lá que explodiu a demanda por um determinado tecido e eles porraram de vender aquele tecido. Entendeu? Por causa dessas coisas, tipo assim, agora tá... E é bem isso, né? A moda. Agora esse tecido é o que tá em alta. Agora é lindo. nada mudou, né? Eles Volta, né? Às vezes volta. Nada Tá mudou. voltando Exato, coisas antigas. exato. Então, assim, o cara da confecção é que tem que estar atento às tendências e tudo. E quem fornece é a Vicunha, né? Que também tem um trabalho de pesquisar a tendência e tudo. Uhum. Sim. Mas é isso, o gigante do setor é a Vicunha. Uhum. Né? Só que é que tá. Reinaram por muito tempo na época que o Brasil era fechado, né? Sim. Aí E aí teve- conseguiram crescer e ter um... Cresceram muito, e aí pela gestão muito eficiente do Jacques, do Mendel e do Eliezer, Aham. né? Que o trio era o Jacques, o engenheiro, chão de fábrica, o Mendel, o homem de negócios, e o Eliezer, o contador / administrativo, Entendi. entendeu? O cara que cuidava dos números. Uhum. Né? Então funcionou muito bem isso, e eles eram sempre muito conscientes em termos de custo. Então, numa entrevista, numa matéria da Isto é Dinheiro antiga, eles falam assim, o único departamento que eles não terceirizavam para ninguém era compras. Entendeu? Sim. Porque ali era onde estava a fonte do lucro deles. Então, eles cuidavam muito de custo, e isso aí o Benjamin herdou deles, que é um cara Então, o pão Benjamin, duro. ele entra ali no final dos anos 70, né? Na operação, ou ainda não? Sim, ele começa já a trabalhar e tal, mas ele não assume nenhum cargo de diretoria ainda, sabe? Até porque ele vivia... Então, tem umas matérias que falam que ele era um playboy, né, até os 40 anos. Ah, é? Tem. Mas Andava ele de trabalhava, Ferrari em São ele Paulo. trabalhava já na empresa. Uhum. Já. Mas curtia a vida também. Tava sempre de Ferrari por São Paulo. Mas trabalhava. O cara nasceu dentro de fábrica, né? Ah, sim. E foi para um lado mais comercial, né? Sim. Entendi. Mais comercial. E aí, Ali nos anos 80, então, só dando, acho que é uma informação importante, eles adquiriram a multinacional Fiação Brasileira de Rayon, a sim, fibra, né? sim. Que depois daí surge o banco também, né? Isso. Foi a partir disso, então? É. Uhum. E aí ele, já nos anos 80, eles se consolidam muito, já como o maior do Brasil e um dos maiores grupos industriais do Brasil, né? Não só têxtil. E um dos maiores grupos com o maior número de empregados do Brasil também. Ah, é? Uhum. O setor têxtil é muito intensivo em mão de obra, né? Aham. Disputava na época com o setor da construção civil. Putz. Entre os dois maiores. No setor industrial chegava a 12%. De emprego. Nossa. E aí eles já tinham um monte de fábrica no Nordeste, né? Ainda Aham. tinha em São Paulo, tinha em Americana também, que é um outro polo têxtil em São Paulo, de fios. E aí no final dos anos 80 eles já estão muito grandes, já estão
muito maior, inclusive, do que a Santista. Uhum. E aí, mais uma vez à frente do que estava para acontecer, o Jacques chega pro Mendel e fala: Mendel, nós estamos muito grandes, isso não é bom. A gente está com muito caixa, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí o Mendel, isso 88, 89, vendo a privatização no México e como funcionou e novos grupos surgiram dali, como Carlos Slim e outros grandes grupos que hoje, né, de bilionários, Sim. na época não eram, ele viu, bah, aqui tem uma oportunidade, né? E vai acontecer isso no Brasil também. Sim. É. Era uma necessidade, né? Para competir com o mercado global também tinha que ter mais eficiência e esses conglomerados começam a surgir em vários setores justamente para isso, para aumentar, melhorar a gestão, eficiência e conseguir competir. Entendi. E aí, de olho na privatização, né? Final dos anos 80 já tinha esse movimento de privatização que ia acontecer nos anos 90. Eles, então, para diversificar, como estavam com muito caixa e já eram muito maior que o segundo maior do setor de têxtil, tentaram uma empresa uma petroquímica, não conseguiram. Que a gente abordou bastante, vários tentaram, né? E em 93, então, eles entram na CSN, na privatização da CSN. Foi em 93, então, que ele entrou. Eles já estavam de olho, porque a que nem a gente falou no do Bozano Simonsen, primeira privatização foi em 91 da Uzi Minas, né? Em 92 CST, e aí em 93 o pessoal se mexe para não deixar o Bozano Simonsen comprar, senão ia virar um monopólio. E ele queria, né? Sim. Ele já tinha indicado que queria, e aí em 93 entra a CSN compra 10%, né? Ela entra junto com um consórcio, né, que era o Bamerindos e mais um outro, acho que o Bradesco, enfim. Aham. Compra o 10%. Vicunha compra a CSN. Aham. Isso. Para diversificar, para não depender só da indústria têxtil. Perfeito. Então, assim, a gente está falando de 40 anos de uma empresa, né? Totalmente focada no setor têxtil. E aí eles visualizaram a questão de que era necessário diversificar e viram o exemplo mexicano que, pô, as privatizações eram um bom caminho a ser trilhado. Sim. Né? Foi aí Oportunidade. uma oportunidade. Oportunidade de negócio. Foi aí que eles diversificaram totalmente, né? Porque daí, pô, foram para outro setor. Sim. Né? Outro setor. Totalmente diferente. Foi nesse momento É. que nasceu a CSN, que se tornaria a vaca gorda da A vaca leiteira. vaca leiteira. Porque eles também já estavam, né, 90 ali, 90, 91, tem a abertura comercial. Eles já estavam vendo também a questão da invasão chinesa, né? Tá. Sim. Então era mais ainda em 93 eles ainda estavam bem, ainda a Vicunha. Uhum. 93 ainda estava bem. 93 ainda. Pô, segurar. Aí, conseguiram segurar, mas já com essa necessidade de diversificar, aí compra 10% da CSN. Mendel morre em 94, né? Inclusive, o Benjamin já queria ter assumido a presidência do conselho em 93. Mas ele abre mão pro Bamerindos, né? Na verdade, não abre mão, né? O pai dele não queria. Fizeram abrir. Brigou com o pai dele por causa disso. O pai dele falou que ele não estava preparado ainda. Entendi. Aí, em 94, julho de 94, Mendel morre. Um ano Depois de comprar a CSN. não viu o que se tornaria. E aí, em 95, o Bamerindos, em dificuldade, sai, né? A Vicunha compra parte do Bamerindos, aumenta a posição em CSN, e aí o Benjamin se torna o presidente. Aqui que ele entra realmente nessa história, vamos dizer, forte. Sim. Ele, assim, de presidente sim, né? Mas em 93 ele já... Lembrando, né? Quem arquitetou toda essa questão, a ideia foi do Jacques, mas quem arquitetou tudo foi o Mendel, que, segundo o próprio Benjamin, era gênio. Legal.
E aí ele falou o seguinte, ó, Benjamin, eu preciso que tu toque esse novo negócio. Teu irmão Ricardo vai ficar na Vicunha e tu vai tocar a CSN, tá? E esse era o business. E aí, só que ele não era presidente do conselho ainda. Aí em 95 ele se torna presidente do conselho. 96 ele dá mais uma atacada importante, pensando na próxima. Tá. 96 eles entram no consórcio que compra a Light. E ali já tinha um relacionamento com os fundos de pensão e tal. Aham. E aí, 97 vem a grande tacada que pegou todo mundo de surpresa. Sim. Simplesmente superou o doutor Antônio Hermílio de Moraes no leilão da Vale. Em uma história muito, não cabulosa, mas muito estranha, né? Vamos Foi dizer uma assim. batalha, tentaram barrar o leilão, É, o e leilão paralisado. os fundos de pensão que estavam com o doutor Hermílio de Moraes, vários deles, faltando cerca de 10 dias, pularam por estar em dúvida. E ali foi bem estranho, né? Tanto é que o doutor Antônio Hermílio de Moraes, pro resto da vida, se queixou desse episódio, né? Essa foi a maior tristeza da vida dele, perder a Vale. Obviamente, né? Para ele fazia todo sentido incluir a Vale, né? Numa verticalização total ia ser perfeito para ele, né? E o Antônio Hermílio era considerado o maior empresário na época, né? E aí chega esse azarão aí, claro, já tinha um tamanho, mas não era, né? Com certeza não era. Se fosse entrar numa bolsa de apostas, sei lá, ia dar 9-1 ali, porque o doutor Antônio Hermílio de Moraes era um cara muito bem conceituado na mídia, por outros empresários, e tinha também muito aqui, e parcerias fortes, né? Inclusive tem vídeo, né? E os Steinbrück não ficam muito tempo na Vale também, né? Isso é engraçado. Isso é um ponto interessante, mas... Então, esse cara ganhou do nosso amigo Antônio Hermílio de Moraes em 97, né? É legal que a Vicunha entra no consórcio para comprar a CSN, depois a CSN e a Vicunha entram no consórcio para comprar a Vale. Sim. E aí o consórcio que ganha a Vale era peso pesado, né? Era o Steinbrück, o Opportunity, Daniel Dantas, mais fundo de pensão, depois entra o Bradesco. Sim. E aí foi isso. Pegou todo... Primeiro que lá na CSN ele já era também um azarão, né? É verdade. Sim. Porque aquilo, a Vicunha, nessa época já faturava $1 bilhão e já tinha 30 empresas e 30 mil funcionários, mas ainda não tinha a mesma grife que uma Votorantim da vida, entendeu? Então, ninguém... E outra, por que um grupo têxtil do nada vai para um negócio de aço, né? Ninguém entendeu muito bem, mas eles levaram. Depois Light, depois Vale, né? Aí vale mencionar também que o Benjamin tem ligações políticas muito poderosas, né? Então ele já era amigo de muitos anos do filho do Fernando Henrique Cardoso, que era o cara das privatizações. Então, relacionamento, né? Ele é um cara bem articulado. No mínimo, né, Greco? Eu diria. Relacionamento, porque, imagina, derrotar um titã que nem o Antônio Hermílio, né? Eu fiz uma pesquisa bem intensa sobre esses momentos ali, em termos de arquivos e tudo mais. A gente foi bem para cima, mas é uma história bem estranha, né? Essa época das privatizações, ela foi estranha. Como tudo no Brasil, né? Envolvia muita grana e poder público, então provavelmente tem histórias por trás, e até a gente sabe algumas, mas não podemos falar nem microfone e tal. Sim. Mas os bastidores, eles são fortíssimos, né? Então, eu acho que ele agiu muito bem nesses bastidores, principalmente para levar, né? Porque uma história que é notória é essa dele ter conseguido migrar os fundos de pensão que estavam com o doutor Antônio Hermílio de Moraes, né? Rapidamente, de uma forma muito estranha, e isso fez ele ganhar, né? Então, tem coisa a mais aí, mas o fato é que ele venceu essa batalha sempre não sendo o favorito, né? Isso que é o interessante dessa parte, e anos depois a CSN seria o que seria. Tem uma certa semelhança com o meio político, né? Nesse aspecto, porque é mais ou menos... É parecido no sentido de que tu tem que fazer as alianças para conseguir tomar o poder. Sim. Total. Então é isso. É basicamente a mesma coisa que, por exemplo, quando vai um candidato lá, a gente começa a pegar
apertar a mão de Centrão. É o jogo Uma aliança é um modelo parecido. Né? Faz sentido. envolve o governo, é assim que funciona o governo. Não, e o mundo dos negócios muitas vezes, né? Tipo, até aquisições privadas muitas vezes acontecem dessa forma, né? Sim. A própria Perdigão, em um determinado momento, foi assim. Então, esse é o jogo, né? E a palavra política é isso, né? Fazer alianças e não necessariamente algo ruim. Sim. Pode ser algo bom também, entende? Mas ela parte disso, de alianças, de convencimento e tudo mais. Agora, também a gente não pode ser bobo em pensar que é tudo lindo e tudo perfeito. Não é por aí também, né? Mas até que prove o contrário, é isso. E era algo muito necessário para vários setores, né? Como eu falei, para competir globalmente, no mercado mais globalizado da época, tinha que construir esses conglomerados. O mundo inteiro estava fazendo isso. Então, E a privatização, até que prove o contrário, é boa. Tá aí a Embraer para provar, Sim, né? Para total. trabalho. então Total. é o jogo. Tanto é que quando o Benjamin assume a CSN, em pouco tempo o lucro líquido já dispara. Sim. E o que Já ele fez? é a mesma coisa do Bazano Simmons. Aham. Tu pega uma empresa, nesse caso, obesa, e tu faz ela perder peso. É isso? Muita ineficiência, Liberação. muito funcionário, muito custo errado. Sim, porque não tem. Tem muita gente mamando nisso, né? É E ela se Vai ficando transforma vaca. numa das empresas com a maior margem líquida, margem bruta do setor. Rapidamente a CSN. Até hoje, Até ó. hoje. Aí depois a gente vai falar do estilo de gestão dele, mas até hoje a CSN tem as melhores margens do setor. Foda. Né? Foda. Mas aí que tá, a aliança na Vale dura até 2000, Uhum. né? Que daí eles fazem o descruzamento da CSN com a Vale, por quê? Na privatização da CSN, a Vale também entrou de sócio, Tá, entendeu? entendi. Vicunha, Bamerindos, Vale. Então ela tinha uma participação aqui muito de olho na mina Casa da Pedra. Uma mina em Minas Gerais que é a segunda melhor do Brasil, só atrás de Carajás. Que explica muito É, a questão da margem. isso, tá? Entendi. E aí, então, a Vale entra na CSN e depois a CSN entra na Vale. E aí, depois disso, começam as brigas do Benjamin, que é um cara difícil, com o Previ e o Bradesco. Tá. Porque o Previ e o Bradesco reclamavam que não tinha representatividade na CSN. Eles estavam junto com a Vale aqui, né? Sim. Então eles reclamavam que o Benjamin não dava espaço para eles e também eles queriam comprar mais ações da CSN e o Benjamin não queria vender. Travava. Aham. Né? E jogo de poder também na Vale em si, né? Divergências em quem escolher para CEO. Eles queriam um cara técnico e o Benjamin não. Sim. Sabe? Essas coisas assim, começou a desgastar. Uhum. Aí nesse meio tempo também, o Previ vende a participação dele na Acesita, que era uma outra siderúrgica, e o Benjamin queria comprar via CSN. Mas como já estava desgastado, Aham. eles vendem para um conglomerado espanhol. E aí o Benjamin fica puto. Então foi uma série de coisas Que vão. desgastando o relacionamento entre os sócios, que aí chegaram em 2000 e falaram, cara, vamos fazer o seguinte, Sim. vamos descruzar tudo aqui. Aham. Aí o Benjamin, a CSN, né, o Benjamin fica só com a CSN, E adquire o controle dela. adquire Tá. o controle dela, compra as ações que a Vale tem na CSN, Tá. que o Previ tem, ele pega para ele Aham. e vende o que ele tem na Vale para eles. Entendi. Entendeu? Só uma coisa nesse meio tempo aí, cara. Eles compraram também eles fizeram a licitação da Maxitel, né? Também. 98. É, Né? sei. E a dívida do grupo Vicunha em 99 era de aproximadamente 1 bilhão. Não teve uma história 1 dessa? bilhão. O que aconteceu aí, só pra É que gente foi entender? nos anos 90. É muita coisa, né? É. Nos 90 foi Nos- loucura. Nos anos 90, dois fatores acontecem, né? Que é a abertura comercial que impacta
o negócio da vicunha. O primário, É, têxtil, exato. Tá. Começa a chegar muito produto importado da China. invasão da Concorrência. China. É. Ah, legal. Esse é um ponto. E como eles começaram a diversificar muito ali a partir de 93, né? E toda essa diversificação também, né, requer dinheiro, Claro. né? Então foi aumentando a dívida. Então meio que a vicunha ficou escanteada nos anos 90, Entendi. né? Tanto é que ela ficou de 93 a 2004 tendo prejuízo. 11 anos. 11 anos sem dar lucro. Justamente pela dinâmica do setor, que piora muito por causa dos importados. A concorrência com a Santista também aumenta, porque a Santista, em 94, que nem a gente falou, faz a fusão com a São Paulo Alpargatas, que é da Camargo Corrêa. Então, tu já tem aí um outro grupo Bota de um pouco peso, forte, né? que também estava sofrendo com os chineses e tal. Mas Mas torre igual. é uma coisa a mais pra tu resolver, né? Sim. Aí eles ainda, pouco tempo depois da fusão, eles ainda fazem uma joint venture com a DuPont para fazer uma fábrica de nylon e tal, Olha. a vicunha. Mas basicamente foi isso. Argentina, né? Mas que tinha no Brasil também. Botaram 160 milhões de dólares. Mas esse ano, a década de 90 foi muito ruim pro setor têxtil. Sim. E o grupo Vicunha apanhou muito. E ao mesmo tempo que eles estavam diversificando muito. Telefônica, Light, Vale, CSN e tal. Uhum. Tem também a questão do câmbio, né? Que Também. eles captam muito dinheiro fora e tem a abertura, a mudança do câmbio fixo para o variável. Eles sofrem também com isso. Eles Aumenta apanharam muito nisso. E aí, tanto é que chega um momento que, em 2000 também, acontece o descruzamento da Vale, eles vendem a participação na Light, eles começam a ter que vender ativo para conseguir cobrir essa dívida gigante da vicunha. Né? Menos a CSN, que era o que todo mundo queria. Então, ao contrário de muitos que venderam o melhor negócio, ele conseguiu segurar, em teoria. Inclusive em algumas matérias falava na época que ele ia vender a CSN. A participação, que ele ia ter que vender para cobrir o valor. Mas ele não... ele considerou vender, né? A CSN. É que, cara, me chamou a atenção, é R$1 bilhão. Naquela época, né? Naquela época de dívida, cara. Num negócio em declínio. Não, e a China, cara, poxa, se até hoje ela incomoda, né? Imagina. Na época foi, enfim, a gente tem aqui perto da onde a gente está, né, que é a Novo Hamburgo, né, que é um polo de calçados. Sim. Hoje o título da cidade é capital do calçado. E hoje quem mora lá fala que é a capital do passado. É verdade? Não sou eu que estou falando, tá, pessoal? A gente gosta muito de Novo Hamburgo. Sim. Mas é o que é dito, porque eles sofreram muito com essa entrada dos chineses, né? E aí, né, muitos que conseguiram se salvar, o que fizeram? O playbook que o Steinbrück fez anos antes foi ir para o Nordeste. Já é mais barato, né? A Grendene. A Grendene tem só a sede aqui em Farroupilha, né? Mas é até interessante, pô, isso seria legal um dia a gente fazer um vídeo e ir lá mostrar. Cara, tem muita fábrica abandonada, e mais só Novo Hamburgo, a região ali do Vale dos Sinos foi um banho de exportava 4 bi por ano. Nossa, é bizarro, né? Então, muitos setores sofreram, mas acho que esse setor têxtil aí, cara, foi um dos que mais sofreu, né? Sim. E ainda, claro, com falta de foco, a variação cambial, cara, é o cenário perfeito para tu fechar as portas, né? Só que o que eles fizeram certo, na hora certa, no momento certo, foi justamente entrar na CSN. É diversificar. O timing foi perfeito, né? Isso faz muita diferença. Se eles não tivessem uma CSN ali, eles não iam conseguir sobreviver, eu acho. Tu imagina, 11 anos. E também acho que, como sempre, tem aquela habilidade financeira, né? Sim. Emitir debênture e faz aqui, troca dívida. Isso aí tem que ter também no jogo. Ainda mais o Brasil, né? Daí em 2000, em 2000 acontece duas coisas com a Vale. Né? Por isso que o Benjamin é inimigo da Vale até hoje. Essa brigaçaiada toda do descruzamento. E a partir de 2000 também, aí vai pra justiça. A briga dele com a Vale por causa da mina da pedra. A Casa da Pedra.
entendeu? O que é essa Casa da Pedra? Desculpa. É uma mina de minério de ferro de altíssima qualidade, gigantesca, que só tá abaixo de Carajás, que é uma das maiores do mundo. Aham. E era da CSN, Ah, tá. tá? E quando houve o descruzamento das ações, a Vale tinha uma preferência de ser a compradora desse minério, Tá. tá? E aí o Benjamin simplesmente assinou um contrato e depois falou, não vou mais. Não vou vender. Mas no final do dia ele ganhou a aposta, porque ele falou assim, cara, não é justo, porque eu vou estar fornecendo minério para Vale, que também produz minério, ou seja, ela é minha concorrente, e ela vai estar sabendo todas as minhas condições de compra e de Sim. venda e tudo. Aí eles conseguiram, o resultado deu só em 2009, Uhum. que a justiça deu o ganho de causa para a CSN, e aí a Casa da Pedra é uma mina da CSN. Ficou pra ele. Tanto é que uma boa parte do faturamento, hoje, 40% do faturamento da CSN é minério de ferro. Ah. Por isso que quando a ação da CSN, ela acompanha muito o minério de ferro, assim como a Vale. Então, se o minério de ferro sabe de $50 para $100, a ação da CSN sempre acompanha. Entendi. A Gerdau já não, porque o minério não é tão representativo para. Sim. Ela tem uma operação de minério, Ela tem. mas nem se compara. Ela é mais uma indústria de transformação. Né? Então, a CSN, ela usa o minério para ela, mas ela também exporta muito. E isso aí também tem Sim. todo. É muito louco. Inclusive, eu vi uma entrevista do Benjamin falando sobre isso, sobre como competir no mercado global, porque lá fora a tecnologia, ele admite, a tecnologia é muito superior aqui. E não consegue acompanhar. Mas aqui tem duas coisas que deixam ele competitivo. Primeiro é a matéria-prima, que é o que o Greco falou, e a segunda, que também é a energia barata, porque também é um setor que consome muita energia. Então isso, nessa cadeia, ele consegue equivaler um pouco essa distância tecnológica, até na troca de máquina. Ele fala que a troca lá fora chega a ser de 4 anos, entendeu? 4, 5 anos, aqui é de 10, 12 anos. Então ele faz a CSN faz essa compensação dessa forma. Entendi. Para competir. E hoje a CSN é bem diversificada, né? Sim, aí hoje já produz cimento. A Suplano, né, minério, aí tem cimento, logística, energia, né? Mas ainda nos anos 2000 e 2005 acontece algo importante, né? Que é a venda da participação do Jacques Sabinovich, que já com seus 75 anos queria se aposentar. O herdeiro, o Eduardo Rabinovich, não queria tocar, Tá. né? Ele tem uma marca de calçados de luxo hoje em dia. E aí ele não tinha o que fazer. Aí ele vendeu. Inclusive tem fábrica aqui no Novo Hamburgo. Do nada. Qual marca é, sabe? Agora não me lembro, mas caríssimo os sapatos. Mas não é muito famoso. Novo Hamburgo tem essas marcas, né, que são mais valor agregados. Sim, porque na produção não dá. Tem que mas é tipo assim, a bota é R$2.000, R$3.000. Assim. Agora com a tarifa do Trump aumentou o preço. Talvez que mais barato tá lá. Exato. E aí em 2005, então, ele contrata o Goldman Sachs para achar um comprador para a participação dele na holding Vicunha, que ele tinha a metade da Vicunha Têxtil e tinha metade da participação na CSN. Entendi. Aí ele vende a metade dele. Até hoje não foi revelado, mas é estimado que foi entre 1,3 e 1,7 bi de reais. Uhum. Tá? Vamos dizer que foi por 1,5, então, ficar no meio. E tá bom, né? 1,5. E aí aí quando em 2004 começa a surgir esses boatos, o Rabinovich vai vender. E aí ninguém sabia para quem ele ia vender, né? Os maiores interessados eram o próprio Steinbrück e a Gerdau. A Gerdau queria muito a participação do Rabinovich na CSN, né? Faria total sentido. Mas aí o Steinbrück tomou um empréstimo lá e comprou a participação dele na Bush. Ah, é? E ficou com tudo. E aí ficou com tudo. Hoje ele é CEO e presidente do conselho. CEO presidente do conselho. Que até é um problema, né? Porque ele tá... Achei aqui, ó. falar agora. Desculpa. O Eduardo Rabinovich tem a marca de calçados de luxo Zeferino. Isso aí. E adquiriu 50% da Paula Faber.
com o objetivo de transformar sua holding ER em uma gestora de marcas de calçados de Sei. luxo. Tem loja em São Paulo, mas a fábrica é em Novo Hamburgo. Perfeito. Isso. Ou seja, foi para um. Ele chegou a trabalhar um tempo no grupo, na Vicunha e tal, Uhum. então sabia mais ou menos como é que é esse setor da moda e tudo. Sim. E aí ele fez, só que foi pro calçado. Aí em 2005, então, Benjamin assume tudo. E aí ele. Fala do Onde- modelo de gestão dele. Aí ele é famoso pelo modelo de gestão dele peculiar, de ser pão duro, de brigar com todo mundo e ser centralizador. Microgerenciamento. Ele falou, o Paulo Caffarelli, quando foi CEO uma época, que depois foi do Banco do Brasil, ele falou assim, eu assumi de CEO e o Benjamin me ligava todo dia às 10 da noite pra gente bater os números. E eu era o CEO, tá? Ou seja, ele Não é centralizador. muito não. centralizador. todo dia às 10 da noite, a gente fazia uma reunião por ligação pra bater melhorias, números, margens e tal. Inclusive, isso é uma preocupação agora, né? Na CSN, porque quem que vai assumir quando ele sair, porque ele já tá com 72 72. anos e já Isso tá. aí vai dar problema. Já dá indícios de que daqui a pouco vai querer cuidar dos seus cavalos, que ele também gosta de cavalo, É. inclusive. É. Então, ninguém sabe direito como que vai ser essa sucessão. Ele tem uma filha que trabalha com ele, mas ainda não é vice-presidente, que seria o cargo Sim. naturalmente de quem vai assumir depois dele. Enfim, é uma incógnita. É, e a forma como ele opera também, alavancado, né? Sempre, ele não gosta de vender ativos, ele gosta de comprar. Ele sempre compra ativos com dívida e também toma dívida para ter dinheiro em caixa. Isto não é comum, né? Então, por exemplo, a Gerdau, que é maior que a CSN, tem 9 bi em caixa hoje. Tá. A CSN tem 19 bi. Porra. E isso ele faz desde sempre. Tem uma matéria de 2013 da Exame que ele tinha 15 ou 16 bi em caixa e a Gerdau tinha 5. Então ele prefere tomar dinheiro e ter ali para caso de qualquer problema ou aparecer alguma oportunidade, ele tem dinheiro em caixa. Só que não é comum, né? E aí requer uma habilidade financeira de relacionamento com os bancos, Uhum. né? Que talvez um sucessor não tenha. Sim. Assim como aconteceu com o Ralph Rosenberg. Né? Você Uma lê história aí que tá me É um levando modelo a de lembrar de gestão outras. né? peculiar e difícil, né? Exato. Como é que, vamos dizer, a filha dele assume? Será que ela vai conseguir replicar o modelo de gestão dele? Sim. Que é extremamente centrado em cortar custo e ter eficiência, ter as melhores margens, ao mesmo tempo com uma montanha de dívida. A CSN hoje está com uns 40 bilhões em dívida. 40 40 bilhões. bilhões. Nossa. Tudo bem que é aquela coisa que tu falou, né? Dívida não se paga, se rola. Aham. Mas ainda assim, Sim. é perigoso. Tem que ter Uma hora, habilidade, né? imagina, acontece agora uma crise de 2008 de novo, uma pandemia. É. Aí outra, né? 40 bi de reais de dívida com esses juros a 15% no Brasil. É diferente, né? É. Do que tu ter 40 bi com 2%, 3% de juros. E a semelhança com o Ralph também na centralização dele. Também, exato. Não só, E aí é não isso, só é um complexidade, mas modelo que é peculiar, né? No mínimo. Sim, que a gente, nos nossos estudos a gente vê, né? Pô, os caras foda, eles delegavam, contratavam gente boa e tal, sim. né? Ou Sim. não tem dívida. É o playbook. Ele fez o playbook oposto do que a gente fala, mas tá dando certo, né? Assim, entre altos e baixos, por exemplo, a CSN já chegou a valer 30, 40 bi de reais, hoje vale 9, entendeu? Então, assim, óbvio que o setor é cíclico, Perfeito. depende da economia, depende do preço do minério de ferro, Uhum. cara, cacete a 4. A ação ela tá muito. Mas ele vai tirando os dividendos dele ali, toma dívida aqui e tal. E assim ele vai construindo. E assim ele vai. E aí, por outro lado, tem o arroz com feijão dele, que é a Vicunha,
que é o DNA da família, né? Quem toca é o irmão, Ricardo? Quem toca é o irmão, mas é aquilo, agora esse ano teve previsto, mas todo ano ali uns 100, 200 milhões de lucro líquido. Distribui 20, 30% de dividendos, isso aí já é uma... Mal eles não estão, né? Acho que dá. Mas é interessante, né? Como o Grupo Vicunha realmente conseguiu se manter, né, cara? Porque a questão não é... A indústria brasileira foi muito afetada com a abertura, né? É. E como eu disse anteriormente, cara, esse setor aí foi um dos mais afetados, se não ou mais. Sim. Né? Talvez esteja falando uma besteira, mas olha, eu acredito que tenha sido o que mais foi. Porque foi uma invasão bizarra de produtos num custo muito menor. Quem tinha marca aqui e fábrica, fechou a fábrica e mandou fazer lá fora. Então, cara, é interessante ver como a empresa que originou toda essa fortuna e toda essa riqueza, ela realmente se manteve, né? Mas eu acredito que seja justamente nessa questão de controle de custos que eles têm muito forte, né? Sim. Se não fosse bem administrado, já tinha quebrado. Já tinha. Porque, no geral, a indústria brasileira, no geral, não é competitiva, né? Não, nunca vai ser, né? É muito... E não consegue competir em custo com os chineses ou com, no caso, têxtil, indianos, né? São muitos exportadores de tecidos. Indonésia, Vietnã. Então, o que eles fizeram? Eles souberam operar muito bem, mesmo assim ainda tomaram uma ruim nos anos 90, né? Mas sempre com um controle de custo muito grande. E também, antes disso, o Jax era sempre muito inovador também, né? Ele sempre estava à frente em termos de fibras. Aí, quando começou os matéria-prima, né? Nos anos 80, ali, por causa do setor petroquímico, eles eram pioneiros, eles estavam sempre à frente. Perfeito. E aí ele falava assim, que por muito tempo, eles faziam uma inovação e os concorrentes levavam ainda um tempo para fazer. Ah, entendi. Entendeu? Não era aqui no Brasil, né? Sim. Porque lá fora tu faz uma inovação... Só para trazer uma máquina e coisa do tipo, até botar em operação. Então até os caras conseguirem fazer o mesmo produto que eles já tinham feito outro. Pô, legal, hein? Várias, tipo assim, ele falou, essa indústria requer muita criatividade, assim, tanto para as confecções e também de estar acompanhando as tendências e tudo, né? Então, assim, é o fio tal, é a fibra tal, é o processo produtivo tal, entendeu? Bom, tanto é que, se for ver, tem um monte de inovação nos últimos tempos, assim, em termos de novos tecidos e tal. Né? Eu acho legal também o paralelo que tu tá falando, que tem uma entrevista dele que ele fala justamente sobre essa diversificação na CSN, porque ele enxergou que o Brasil não ia conseguir competir na manufatura e também não ia despontar em tecnologia, como nos Estados Unidos da vida, né? Que daí foi por outro lado. O Brasil ia ser esse cara de matéria-prima, de agro, entendeu? Que vai abastecer a indústria. E daí por isso o movimento, entendeu? Explica muito o movimento. Certo, play cheio, né? E tem uma questão muito, além de tudo isso, né? Que eu vejo em muitas histórias, tanto pro lado bom como pro ruim, é a questão de timing. Total. Porque, cara, muitas vezes... Até uma relação aí que eu posso fazer agora aqui, que acabei de fazer esse estudo. É interessante, por exemplo, analisar a história das brigas do frango, né? Que era a Sadia e a Perdigão. A Sadia, durante décadas, foi a empresa referência, né? Ela era maior, né? Tanto em questão de frangos, suinocultura, enfim. E a Perdigão, ela seguia tentando chegar na Sadia. Então a Sadia fazia uma inovação, ela ia atrás. Ou a Perdigão também inovava, a Sadia, mas ela conseguia se manter atrás, tá? Aí chegou os anos 90, a Sadia seguia crescendo, com 2 famílias detentoras, né, que mandavam na empresa, e a Perdigão, que também tinha uma família fundadora, se perdeu no meio do caminho. E aí colocaram, né, até o nosso amigo da VEG entrou nesse meio termo aí, o Décio, aí ela foi vendida, foi profissionalizada, né, e ela nesse momento estava em um gap bizarro, tá? Então nessa profissionalização, em menos de 10 anos, a Perdigão fez assim, e a Sadia, por questões internas de brigas entre as famílias, ela começou a cair.
E a Sadia, durante anos, tentou comprar a Perdigão. Tem relatos de, no mínimo, 3 vezes que eles tentaram comprar. Mas a Perdigão, enfim, não vendia porque tinha realmente uma rixa e mais coisas por trás. Fato é que quem no final comprou, né? O que saiu que foi uma união, mas não foi, né? Quem ficou com a parte majoritária foi a Perdigão, já não a era familiar. Mas o que aconteceu? Foi uma questão de um momento onde a Perdigão também teve aquela questão dos derivativos e tudo mais, e aí a Sadia, desculpa, e aí a Perdigão falou, tá, agora a gente vai comprar. Então pensa comigo, uma batalha de 60 anos ali, eles são da mesma região, né? Sim. E aí quem chegou no longo prazo, quem conseguiu, mesmo passando por momentos muito ruins, foi a Perdigão. E esse é um caso aqui do Steinbrück, eu vejo muito isso, assim, sabe? Tipo, eles conseguiram antever muitas coisas e quando realmente o negócio pegou fogo, que foi os anos 90 ali, cara, eles viram nessa questão. A indústria de base, o Brasil, ele é um fornecedor de matéria-prima. E aí eles pularam pro outro lado do rio, né? Tipo, não foi uma coisa assim, não, vamos, sei lá, vamos para uma matéria-prima aqui de lã, qualquer coisa do tipo. Não, eles foram para um outro lado. E foi muito certeiro, né? Isso aí foi tão certeiro que hoje ninguém fala da empresa que iniciou tudo isso, né? Exato. E é isso que mais me chamou a atenção na conversa que a gente sempre tem vindo de carro aqui pro estúdio. Foi tipo, porra, tem uma história de 40 anos antes. Entende? Essa história, ela não é dita. Mas, porra, tu ficar 40 anos... Quantas empresas hoje no Brasil ficam 40 anos, tem 40 anos, entendeu? E eles ficaram durante esses 40 anos e quando eles podiam realmente... Porra, foi um momento mais difícil, até que a empresa ficou 11 anos né, com deficitária. E quando eles realmente podiam fechar as portas, eles fizeram, no momento certo, essa aquisição, enfim, aí entraram na CSN, que hoje, depois de 30 anos, é a vaca leiteira. Vaca leiteira. Então é muito interessante essa questão do time, né, cara? E às vezes gigantes, assim, empresas muito grandes, elas erram o time e, cara, todo um negócio pode ser colocado a... E também é o desprendimento. Esse é um sentimento mais de quem é empresário, empreendedor, né? Um desprendimento do teu negócio primário ali, sabe? Não é... Sim. Tipo, não vou ficar aqui brigando com o mercado, tentando fazer dar certo, porque eu sou apaixonado por essa empresa começou eu que construí. Com meu pai, sabe? Não. O movimento não, agora a gente vai continuar empreendendo em outro lugar, que a gente é empresário, empreendedor, e vai ser aqui, nós vamos ganhar dinheiro aqui. Os caras sempre com timing muito bom, né? Até essa questão de ir pro Nordeste também, o timing foi perfeito. Total. Né? Então, os caras eles eram muito pra frente, né? Sim. Sempre com essa coisa, temos que sair daqui, estamos muito grande agora, temos que diversificar, né? Antes de acontecer as coisas. A própria coisas. questão de ver a privatização me chamou muita atenção quando o Greco comentou, né, na nossa viagem. Poxa, os caras viram como funcionou no México, viram que aqui seria a mesma coisa e, bom, vamos lá. E aí, simplesmente, entraram na CSN, que é o que... Isso é muito legal, eu acho, assim, os caras que estavam antenados, o que estava acontecendo no mundo, né? Sim. Então, assim, desde o Jacques ter ido estudar lá, aí de comprar um maquinário... Depois da guerra, logo depois da guerra. Comprar um maquinário na Europa, aí ver o que está acontecendo no México. Pô, a gente tá falando isso dos anos 60, 70, 80. Quando não tinha internet, quando viajar para fora era super caro, né? Não, e como é um padrão, né? Agora, enquanto tu falava, eu fiquei pensando, poxa, como era um padrão desses empresários, né? Fazer as viagens empresariais, e aí eles iam em diversas fábricas na Europa, ver como funcionava, a própria VEG, mas a própria Sadia, a Perdigão, eles faziam isso. E aí, cara, às vezes é uma questão, assim, é o que a gente fala sobre estudar, né? Pô, às vezes uma história, ela te ensina tantas coisas. Então, tu ir num lugar, estudar aquilo ali, daqui a pouco uma questão de produção ali, de um maquinário, pode ser barato, né, em termos de, se tu colocar ali no que ele pode realmente vir a produzir, pode fazer toda a diferença, né? Só que para isso tu tem que estar realmente aberto ao mundo, tu tem que ir para lá. E naquela época não existia a internet. É muito mais difícil, né? Hoje a gente fala para pessoas
pares, né? Para pessoas que viveram o antes da internet, né? Mas provavelmente daqui a uns anos vai ser muito difícil explicar que, cara, tu não tinha acesso ao YouTube para ver como é que tu vai tirar, sei lá, alguma coisa no YouTube ali e tal, entendeu? Tipo, tem todo o processo. Então isso é muito bizarro, como isso fazia diferença, né? E também, por outro lado, entender que no Brasil, nessa época, tudo que tu trouxesse realmente, e fizesse, obviamente, de uma forma boa, ia dar um salto bizarro, que era a questão da produtividade, né? Sim. Eles foram, até hoje, a CSN, ela é conhecida por isso, né? Sim. E também tem margens interessantes, né? Então, tipo, pô... E também, por outro lado, ver que tudo tem uma história, né? Nada foi por acaso. Sim. No fundo, é isso. Aí esse é um playbook clássico, né? A gente já falou de vários caras que viram o que estava acontecendo nos Estados Unidos, trouxeram para cá e ganharam dinheiro, né? Alfredo Monteverde, Ralph Rosenberg. Como é que tu diz? Não sei o que do futuro. A vantagem é o que o Martin Escobar fala, né? A vantagem do Brasil é que a gente tem o Jornal do Amanhã. A gente olha o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje e que vai acontecer no Brasil na manhã. E é verdade. E é verdade. E Até hoje, né? Tecnologia, sei lá. O Bank lá. Tudo, né? Mercado Livre. Exato. Então é pontos interessantes, né? Interessantíssimo. Da minha parte, pessoal, acho que para mim a parte mais interessante era entender o antes do Benjamin, tá? Porque acho que o Benjamin, inclusive, ele merece um episódio ou um documentário, assim, porque existe muita coisa por trás, inclusive dessa época ali dos anos 90 e tal, que é muito interessante. Mas essa é uma história muito grande, né? Muito longa, tem mais de 70 anos o grupo, né? Sim. Que começou de uma oportunidade e aí eles viram na diversificação a salvação. Por outro lado, a gente vem contando muitas vezes histórias de empresas que na diversificação se perderam, né? Então, é aquilo que a gente diz, né? Não existem verdades, existem histórias que para alguns serviram, né? Para o bem e para outros a coisa não aconteceu tão bem. Eu também fiquei pensando bastante nisso por causa da sequência que a gente fez, né? A gente tá numa sequência que fala muito sobre privatização e diversificação, mas eu acho que o aprendizado é justamente esse. Não existe um certo nem um errado, mas essa questão de estratégia, de pensar onde tu tá, o que vai acontecer com aquele negócio que tu tá tocando agora, se tu precisa diversificar, ou se aquilo ali tem um crescimento natural, se o teu negócio hoje vai continuar crescendo, é sustentável no longo prazo. Eles foram os melhores disso, né? Eles conseguiram enxergar muito bem isso. O macro, né? O macro foi muito diferente. Numa época complicada e, querendo ou não, são grandes tomadores de risco, né? Porque na questão ali das privatizações, eles até falam que eles botaram o dinheiro do caixa, mas eles tiveram que tomar dinheiro emprestado também para comprar essa participação, porque ao contrário do Bamerindos e de outros bancos que podiam usar aquelas moedas podres que a gente falou do Júlio Bozano, eles não tinham esse benefício, entendeu? Então, imagina, tu tá assumindo dívida para comprar um negócio que tu não conhece, completamente diferente do teu core, uma dívida relevante. E aí depois, operando esse negócio, né, fazer dar certo, tomar mais dívida, então assim, tem que ter uma gestão de risco muito apurada e tem que ter uma gestão muito, muito boa, né? Sim. Porque eles atuam em setores em que não tem muita margem de erro, né? Não tem muita margem de erro. E ambição também, né? Porque o cara podia simplesmente parar na vicunha e ganhar dinheiro, ou até quebrar depois, por causa que ela passou um momento difícil. Mas, tipo assim, o cara é aquela visão de empresário, de empreendedor mesmo, sabe? De continuar crescendo, fazendo negócio e ganhando cada vez mais, sabe? Imagina, depois o cara simplesmente comprou a Vale. Exato. Aí zerou o jogo, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da trajetória das famílias Steinbrück e Rabinovich, né? Que são realmente gigantes da indústria nacional brasileira. Histórias pouco contadas, pelo menos dessa primeira parte, né? Que é até os anos 90, e que mostram que, poxa, empresas de longo prazo são feitas de diversas questões, de diversas tomadas de decisões que podem realmente fazer delas grandes ou acabar
com toda uma história. Então, as histórias são muito ricas nesse sentido. E até nesse ponto a gente tem feito muito lá dentro da nossa comunidade. Hoje não vamos ficar meia hora falando, mas a gente tem feito muita análise de cases, né? Realmente pegar, por exemplo, a história de uma empresa e destrinchar e ver quais são os grandes aprendizados que essa história nos traz, né? Então, fiquem ligados também na comunidade do Curioso, que ela tá muito legal. As trocas estão sendo maravilhosas lá entre as pessoas. A gente vai colocar mais algumas coisas no ar aí já em breve. Mas é isso, o conhecimento ele traz muitas elucidações sobre questões que a gente vê diariamente, que a gente usa diariamente, né? No caso aqui, poxa, eu particularmente, honestamente, não sabia que as calças que eu tô usando, que é uma calça da Renner, veio deles, né? Então, tipo, é uma empresa gigantesca desse tamanho e que tem uma história muito rica que com certeza nos traz lições muito interessantes. Então, isso tu tem aqui no Conversas do Curioso e de uma forma mais aprofundada lá na comunidade do Curioso, tá, pessoal? Muito obrigado por terem nos acompanhado até agora e vão ler um livro. Até a próxima. Isso. Valeu, pessoal. Valeu, amigões. Até mais. Tchau, tchau.